Boa tarde. E aí, doutor Bruno? Tudo bem, Tudo, Dinaldo? tudo bom? Tudo Então tá jóia. bom. Bom, a gente vai começar às duas, né? Só estamos aqui Isso. testando, ajeitando as coisas. Acho que tá tudo certinho aqui. Vamos deixar tudo bonitinho. Aí, Mauri, beleza, Mauri? Troca. Paulo Costa, olha aí. Paulo Quinha. Costa, valeu, Paulo. Quinha. Obrigado, Quinha, por estar nos prestigiando aí. Já já a gente está começando, tá? Isso aí, 2 horas a gente começa, né, Dinaldo? É, 2 horas em ponto a gente começa, a gente vai. Vamos respeitar o horário aí, mas a gente vai só preparando aí vocês, tá bom? Então, quem quiser tomar uma água agora, um cafezinho. Doutor Bruno, estou aqui com o laptop pronto. Eu tô com ele aqui também na mão. E tô com o WhatsApp ligado também. Quer dizer, as perguntas, a gente vai abrir só no final as perguntas. Quer dizer, a gente vai ler. Fala, Jéssica, Milena. E, e a gente. As meninas vão anotar para a gente as principais perguntas, algumas perguntas importantes, para eu fazer para você e você responde no final, tá bom? Mas Fechado. obviamente que a nossa dinâmica vai ser daquele jeito de ontem. É. Eu vou bombardear você de pergunta. Eu vou tentar fazer todas as perguntas que eu imagino que o nosso público pretendia fazer para você. Tá. E aquelas que eu não fiz, as meninas vão estar anotando lá para passar aqui no WhatsApp, a gente dá uma lida no final e eu pergunto para você, tá bom? Fechado. Então, Combinadíssimo. beleza. Acho que a conexão Então, tá boa, a minha também tá tá legal, nós estamos estável, aí. tá bacana. Tá faltando 2 minutos aqui, 13h58 aqui. E aí, Dinaldo, como é que estão as coisas? Muita Corrido, loucura esses cara. dias, né? Corrido, muito trabalho, né, doutor Bruno? Mas é isso aí. Acho que É, graças a Deus, né? A gente faz tá parte, conseguindo. né? É. O Aí, nosso André, propósito. beleza? A gente está conseguindo. Ontem, depois que saiu essa MP 936, aí o bicho pegou. Mas É, a 927 já deu um pouquinho de trabalho para a gente, né? já, normal, é. Foi já um avanço. Na verdade, a gente vem vindo de um avanço constante desde março, do final de março, final de fevereiro para março agora, né? O governo Sim, está se empenhando em fazer medidas que dê segurança jurídica para que a gente retome algumas atitudes, né? Então, é tem verdade. dado, tem dado. A resposta tem sido boa sim. Legal. Os R$ 600 também, né? Saiu aí, aprovado. Aprovou, né? Parece que saiu hoje, né? Dos R$ 600 dos autônomos, né? Agora, vai Exato, depender muito também do governo regulamentar, né? Como que tem que exato. fazer, por onde que tem que fazer, quais os requisitos. Requisitos estão na lei, mas como que tem que fazer, enfim. O caminho das pedras, né? Agora precisamos. Legal. Eu vi que tem um cliente nosso aí já, o Bigose tá por aí, né, Bigose? Dá um joinha para nós aí, Bigose. E obrigado por ter entrado aí na live. Aí, Renato Abreu, médico, fera. Nosso aplauso aí para o Renato Abreu Filho. Ele é Bem-vindo, é isso aí. meu cunhado, e está aí na live também. E desejo boa sorte para todos os médicos. Aí, doutor Renato, manda um joinha para nós aí. Aí, ó. Legal. Aí, valeu, valeu, doutor Renato. Parabéns por essa profissão maravilhosa e que Deus te abençoe muito. Aí, Bigose, obrigado por estar aqui prestigiando a gente. André, meu sobrinho, valeu, André. Mateusão, Matheus Santos, nosso homem de marketing. Aí, Matheus, Aí, Matheus. vai anotando tudo aí, Matheus. Depois, no final, eu vou gravar a live para a gente Deixa publicar eu dar no, uma, deixa eu no, dar no, uma brincada com o Matheus, que ele no sabe. YouTube. Ô, Matheus, vai aprendendo a fazer live aí, tá? Bom, gente, 14 horas e 1 minuto. Eu vou Bora dar lá. início, então. Vou dar início à nossa live, respeitando as pessoas que começaram no horário. É isso Até aí. porque a bateria do celular está aqui. Eu carreguei, está no máximo. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. É isso A aí. gente espera fazer uma live bem didática. Aí, Soraya, minha esposa, um beijão, Sô. Vamos lá, então. Qual é a Bora lá. ideia? Eu tracei um roteirinho aqui, gente, para a gente não ficar muito. O assunto é muito complexo. Eu e o doutor Bruno ficamos ontem
meia-noite estudando. Acho que o doutor Bruno ficou. Acho que eu fui dormir, ele ficou ainda. Foi um pouquinho mais ainda. A gente ficou estudando, a gente fez alguns exercícios bem bacanas. Qual é a ideia dessa live, galera? Primeiro, que nós estamos num momento muito crítico e temos que nos ajudar, né? Então, pensando todo mundo, primeiro uma live positiva e não negativa, não sombria e nem que é o apocalipse que as coisas vão acabar. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer nessa live. Para quem me conhece, sabe como eu sou um cara eternamente otimista, tá? Já estou vendo como é que vai ser nosso futuro, o que nós vamos fazer com as nossas empresas. Mas a ideia aqui eu vou fazer uma abertura onde eu quero falar um pouquinho, dar umas dicas financeiras, antes de entrar propriamente na MP 936, um pouquinho da 927, porque eu não tinha intenção de fazer aqui uma live 927 com a 936, ficaria muito longa, certo, doutor? É isso aí, é muito assunto. Então eu vou falar um pouquinho de algumas perguntas e como eu sou, não sei se quem não me conhece que está assistindo aí a live, eu sou sócio-diretor do Grupo Atente Contabilidade e também CEO da Niriu Soluções de Negócio, uma empresa de BPO financeiro que a gente começou no finalzinho do ano passado, tá? Então eu gosto muito de finanças e fui diretor do departamento pessoal da Attentive de 2009 até 2016, quando eu passei o bastão para o Bruno, tá bom? Só para vocês saberem, então, eu estou aqui fazendo essa live aqui ao vivo, porque não tenho medo de estar aqui com o Dr. Bruno, porque eu toquei o departamento pessoal, não tenho conhecimento do Dr. Bruno, que já vou apresentar ele vai se apresentar também. Mas então eu também conheço de finanças e quero dar uma dica. Então, começando aí, primeiramente, obrigado por todos que estão aqui assistindo a live. E o nosso objetivo é tirar algumas dúvidas da MP 936. Mas eu vou começar então com a 927. Eu tenho uma dica para vocês. O que está acontecendo? Eu tenho a minha empresa também, nós temos as nossas empresas. E a primeira coisa que eu sempre digo como consultor financeiro é que todo empresário tenha um banco que você gosta, um banco privado, como Itaú, Bradesco, Santander, etc. O banco que você gosta, que tem tua cara, um banco que é um pouco mais tecnológico, na parte de você não precisar ir na agência, você fazer seus pagamentos pelo celular, né? Eu, por exemplo, particularmente uso o Banco Itaú nas nossas empresas e na minha vida privada, como pessoa física. Mas eu sempre disse, nunca deixem de ter uma conta na Caixa Econômica Federal, porque é nessas horas que eu gosto desse banco estatal, apesar das críticas, mas eu acho que nessas horas é interessante ter um banco estatal. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu espero que a Caixa... porque os bancos privados estão assim meio receosos em fazer empréstimo. Então, vou falar para vocês rapidamente, não vou passar de um minuto, sobre a conversa que eu tive com o meu gerente do Banco Itaú. Começa assim, você tem um rating aqui, as suas empresas, B4, B1, B2, tá. Aí eu disse para ele, opa, calma aí, se o Banco Central está sendo meu avalista em 85% do dinheiro da folha de pagamento, não sei se, para quem não viu isso, não tem nada que o banco agora começar a pedir análise de crédito e pedir fiador para a gente. Ok, ela pode até pedir para a esposa da gente assinar, porque lá na sociedade e tal, como avalista, a esposa. Mas começar a pedir fiador, não sei o que, burocracia, é porque o banco está querendo arrumar confusão e não está a fim de ajudar o país nessa hora. O empréstimo da 927, o financiamento da folha, até 2 salários mínimos, ele será feito com 85% de risco na mão do Tesouro, diretamente do Tesouro Nacional, que vai repassar, pegar o dinheiro, esse dinheiro, repassar para o BNDES, que vai repassar para o banco. O risco do banco é de 15% desse empréstimo da folha que eles vão fazer para a gente, ok? Eu também assisti uma live do presidente do Santander. Ele me pareceu assim, muito mais positivo, muito mais agressivo, e dizendo que ainda está arrumando sistemas, existe uma dificuldade para operacionalizar o crédito da folha. E é por isso que seria muito difícil já financiar a folha do dia 5 de abril, que é competência março, tá? Mas ele levantou a hipótese de até fazer esse crédito entre dia 10 e dia 15,
até da folha de março. Não estou afirmando que isso vai acontecer. Então, eu conservadoramente digo, se preparem para financiar a folha de abril, que vence dia 5 de março. E a dica é essa, né? Quer dizer, essa parte financeira do banco, não se preocupe com isso. E a Caixa Econômica, eu também conversei com a minha gerente da Caixa Econômica, e ela foi muito positiva em dizer o seguinte: a Caixa está doida para pegar nossa folha. Ou seja, quem não abriu uma conta na Caixa e está sentindo que o seu banco não tem informações, abra uma conta na Caixa lá, converse com o seu gerente da Caixa, porque eles você tem que, porque esse financiamento vai ser feito para quem tem a folha no banco. O banco não vai querer emprestar dinheiro para a gente se a gente não tem a folha lá, tá? Então, se você manda a folha todo mês pelo banco, não sei se vocês têm isso no site de vocês, né? Como é que a Attentive funciona? A gente pega o arquivo do sistema, sobe no banco, o financeiro meu sobe no banco essa folha, eu não vejo, o meu financeiro não consegue ver o salário líquido dos funcionários, só vê pelo total que veio do DP, ela sobe para mim, vem para mim, eu como aprovador, eu olho lerite por lerite e aprovo toda a folha de pagamento. Eu estou no Itaú. E o Itaú, se começar com muita frescura, a gente vai migrar para a Caixa porque eu quero esse financiamento. Por exemplo, é uma taxa de 3,75, que é basicamente o CDI, e tem alguns bancos aí, os assets de bancos como o Itaú, dizendo que o CDI pode cair até 1,75 até o final do ano, o que aí é uma especulação, tá bom? Então, doutor Bruno, Bora lá. agora 936, o senhor se apresenta, por favor, e vamos começar a nossa live para valer agora na 936, que é o que a maioria está aqui querendo ver da gente, tá bom? Vamos lá, gente. Obrigado, Dinaldo. Obrigado por essa introdução. Acho que é muito importante, né, a gente entender essa crise que nós estamos passando. Não só existem vários aspectos acontecendo simultaneamente. Nós temos os aspectos jurídicos, contábeis, financeiros e administrativos, além de todos os governamentais e de conjuntura de mercado. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente, como empreendedor, a gente precisa estar atento a cada um desses detalhes, né? Precisamos saber e, melhor, nos cercarmos de profissionais que nos dê o suporte necessário em cada uma dessas áreas, porque isso sim vai fazer o sucesso do teu empreendimento, da tua empresa, tá? Obrigado, Dinaldo. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de falar aqui para a Attentive, para os seus clientes e para o seu público. Eu acho que é maravilhoso a gente poder usar essas ferramentas para difundir conhecimento, difundir boas coisas, boas práticas, que é isso que nós precisamos agora. Difundir boas práticas para que a gente resolva passar por isso. Ninguém vai sair ileso, mas com o menor número possível de lesões, né? Então, assim, eu sou o Bruno Araújo, sou sócio do AFA Advogados, tá? Sou sócio na área trabalhista do AFA Advogados. O AFA Advogados é um escritório aí de mais de... nós temos aí a parceria com a Attentive por mais de 10 anos já, somos clientes deles, eles são nossos clientes, né? Então, aí a gente trabalha já há muito tempo junto, conhecemos as práticas e, assim, eu falo de coração e peito aberto, né? A Attentive, a gente trabalha de olhos fechados, porque a gente conhece todos os diretores e conhece as práticas da empresa, que são práticas extremamente dentro da profissionalismo e da lisura. E o melhor, busca sempre o melhor para os clientes, né? E aí a gente tenta também seguir nessa toada, né? Que nós, como AFA Advogados, temos aí o objetivo de, junto com a Attentive, junto com nossos parceiros, outras empresas, passarmos dessa fase da melhor maneira possível. Pois bem, ontem, né, tivemos aí a edição, né, na verdade, de anteontem para ontem, de dia 1º para o dia 2º, foi editada a medida provisória 936, né, de 1º de abril de 2020. Que, basicamente, o que ela instituiu, essa medida provisória, tá? Ela instituiu o seguinte, ela instituiu um programa chamado Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, tá? Basicamente, o recado o BEPER? BEPER? BIPER ou BEPER? Esse é o programa. O BEPER é o Benefício Emergencial. BEPER, tá bom. Exatamente. Tá bom. O BEPER, que eu apelidei de BEPER para não ficar tão grande, Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. Qual o recado que o governo nos passou? Olha, eu quero que vocês mantenham a sua mão de obra dentro da tua folha. Eu não quero
baixar meu CAGED, eu não quero depois 15, 20 milhões aí de desempregados da minha conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar um benefício assistencial, utilizando-se da assistência pública, para que você mantenha eles empregados, eu banco a folha, total ou parcialmente, e você mantém os empregos. E esse é o recado. Então, eu te ajudo, você me ajuda. Quando passar essa fase, você ajuda mais um pouquinho, mantendo esse pessoal na sua folha. Esse é o recado da medida provisória. Então, a ideia é, de fato, manutenção dos empregos. Para isso, ele criou 2 mecanismos com um pagamento. O pagamento é o BPER, que é o benefício, como eu já disse, é o benefício de emergencial de preservação do emprego e da renda. Por meio de 2 mecanismos, a redução de jornada de trabalho com a compensação, com a redução do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Isso visando o quê? Desafogo da folha de pagamento. Muita gente não está faturando. Se não está faturando, muito provavelmente não vai ter condições de arcar com a folha, que geralmente é 70% de um custo aí de uma empresa, né? 60%, 70% aí é folha de pagamento, que é um custo pesadíssimo e altíssimo. Então, o governo percebeu que, se não ajudasse, as empresas iam falir e muita gente estaria desempregada. Então, ele criou esse benefício, que é um benefício de assistência social, tá? Para os 2 lados aqui. A ponta é muito legal, porque ele ajuda os empregados a manter o emprego e ajuda os empresários a manter eles empregados. Fazendo o quê? Dando uma pausa ou uma diminuição do contrato de trabalho. Resumindo, é isso que o governo fez, tá? E aí eu gostaria de falar para como é que se chegou no valor do BPER, tá? Que é o benefício. Como é que se chegou nesse valor deste benefício, tá? Basicamente, ele é pensado utilizando-se dos valores do seguro-desemprego, tá? Pensou-se assim: se eu mandasse alguém embora hoje, ok? O que ele receberia? Ele receberia o benefício do seguro-desemprego, certo? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte: vamos manter esse pessoal empregado e eu vou dar esse seguro-desemprego como se ele tivesse afastado, tivesse sido demitido. Mas só que ele não, ele continua empregado por um determinado tempo. E esse determinado tempo que a lei previu é a calamidade pública que nós estamos vivendo. A calamidade pública foi decretada via decreto legislativo, via edição da Lei 13.979, via medida provisória 927. Se reconheceu a força maior por força da pandemia, legalmente. E, diante disso, com efeitos que vão desde contratos de trabalho até contratos de locação, contratos de prestação de serviço, esses efeitos são todos, assim, extremamente abrangentes da base do mercado, né? Ele pensou que, bom, então eu preciso fazer um benefício que eu garanta rendimento para as pessoas. Tanto que esse benefício do BEP, o BPER, na verdade, que é para empregados, existe o benefício para os autônomos e os que não têm renda fixa. Então, o governo está tentando cercar dos 2 lados a renda para que ninguém caia na miséria, praticamente, né? E o sistema entre em colapso de uma vez por todas. Então, feita essa conjectura, análise conjectural do nosso panorama, né, a gente pode adentrar agora nos nossos benefícios e na própria lei, tá? Ô, Bruno, fazer um negócio, ping-pong. Deixa eu fazer um ping-pong. Como a gente não abriu para perguntas agora, e quem quiser fazer pergunta aí pode escrever, que a nossa equipe está lá anotando, para a gente até deixar um pouco mais dinâmico, né? E eu sei que você manja tudo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um ping-pong com você. Fechou. E você vai, à medida em que você tem que responder as minhas perguntas, você pode inserir alguns detalhes técnicos para o público aí que não é muito técnico. Nós temos aqui funcionários, nós temos empresários, né? E eu como empresário vou... Ok, eu vou fazer o papel do empresário. Eu vou fazer o papel do empresário. E vou tentar, em alguns momentos, fazer o papel do funcionário, mas o meu papel vai ser o de empresário e eu vou começar com um ponto assim, otimista, né? Nós estamos vendo que algumas empresas precisam contratar gente porque, de repente, caiu no colo dele uma oportunidade. Seja o delivery, seja a parte de tecnologia, o pessoal de informática, de TI. Tem muita gente de TI tendo que preparar o computador na casa dos funcionários para fazer o home office, certo? Perfeito. Né, só para começar a dizer para os empresários aí o seguinte: a primeira pergunta esta lei, ela faz o quê
com o funcionário que eu contratar depois da medida provisória, depois do dia 1º de abril, esses funcionários têm direito à MP? Perfeito, ótimo. Vamos lá. A lei é muito clara. Ela quer preservar empregos. Esse é o sentido básico da lei. Se ela quer preservar empregos, você está criando empregos, obviamente ela não se aplica a você. Ela se aplica àquela empresa que está com dificuldade de caixa e com necessidade de busca de pagamento de folha de salários. Se sua empresa, no momento dessa crise, está crescendo, necessariamente, ela não pode contratar. Então, a própria lei... Ela contrata, mas o funcionário não pode entrar na redução de jornada. O funcionário não pode ser suspenso depois da contratação da edição da medida. Eu acho que essa é a pergunta importante que os empresários devem estar querendo fazer. Então, eu queria começar por essa, sim. Perfeito. Então, se eu contratar um funcionário a partir do dia 2 ou dia 1 mesmo de abril, se eu contratar um funcionário hoje, perfeito, ele não entra nesse financiamento da folha, ele não, provavelmente também não entra no financiamento da folha, ele não pode ser suspenso, não. Ok? Tá certo? É isso mesmo. Então tá bom. Então, assim, funcionário entrou depois, é sinal de que a empresa aparentemente está saudável, né? Então ela vai ter... ela vai estar apta, na verdade, a utilizar da mão de obra. Então, eu vou falar porque eu fiz essa pergunta. Tira a jornada reduzida e tira a suspensão. Porque ele está usando... Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta, doutor Bruno? Porque pode acontecer o seguinte, no pânico, de repente alguns empresários demitiram muitas pessoas e imagina se, de repente, sei lá, segunda-feira que vem, dia 10, aí, sei lá, a gente volte a trabalhar e as coisas do nada dão uma melhorada e aí ele precisa recontratar. Portanto, toda essa mão de obra nova que ele recontratar não está amparada pela medida provisória, certo? É isso, exatamente. No primeiro momento, essa análise que eu falo, por isso que a gente, como eu disse, a gente tem que fazer uma análise geral, né? Você não pode simplesmente tomar uma atitude sem pensar nas consequências, sei lá, para curto e médio prazo, né? Então, mas a lei, ela fala no seguinte, ela fala, olha, ela não se aplica para o pessoal que foi contratado agora, né? Para a empresa que está contratando agora, evidentemente que esse empregado não pode se utilizar de um empregador, na verdade, uma benesse para aquele empregado, é bom, eu contrato e você vai dar agora um benefício do governo para ele, porque é você que operacionaliza dentro da tua empresa o recebimento do benefício por parte do empregado, entendeu? Okay. Então, pensando nisso, o governo falou, olha, pessoal que está aqui dentro desse limite, desse cepo, a gente vai ajudar. Né? Tá legal. E é justamente para ajudar mesmo as empresas. Né? Legal. Fechando esse assunto, e o funcionário que está na experiência, ele ainda não completou aqueles 45 dias da primeira parte da experiência, o que acontece com esses colaboradores que estão na experiência, se por acaso eu suspender, ou que quiser suspender o contrato de uma pessoa que está em experiência? Primeiro lugar, a edição dessa norma não ataca, ela não atinge a fluência dos contratos. Eles estão acontecendo. Então, teve contrato de experiência, enfim. Então, você, como empresário, tem que fazer uma avaliação. Olha, eu vou renovar essa experiência? Sim ou não? Não vou renovar. Falta, sei lá, 10 dias para acabar o prazo. Você espera fluir o prazo e, eventualmente, você vai e rescinde. Não há problema. Preciso demitir mão de obra. Demita. A lei não proibiu. O que ela está querendo é fazer com que você segure a mão de obra. Então, nos casos de experiência, que é um contrato a prazo, vale muito lembrar, tá? Contratos de experiência são exceção porque eles são contrato a prazo no direito de trabalho. Ele pode ser de até 90 dias, 30 mais 60, 60 mais 30, 45 mais 45, enfim, os períodos que você achar que são necessários. Então, você tem mão de obra na experiência. Você precisa avaliar como empresário se você vai precisar dela ao final do prazo. Se você for precisar dela ao final do prazo, você suspende o contrato dela, porque pode suspender o contrato de experiência. E aí você vai dar como se fosse uma pausa, ok? No caso de suspensão, uma pausa, e ele vai, quando essa suspensão cair, ele automaticamente vai fluir pelo prazo que falta, entendeu?
Aí você vai Legal. avaliar, e aí você pode efetivar ele antes, e depois dar a suspensão, tá? Legal. Porque ele já está dentro da tua mão de obra. Vamos fazer o seguinte, como eu Vamos sei lá. que algumas pessoas que estão na live podem não ter o tempo todo para ficar até o final, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é onde muitos empresários estão preocupados, que é redução de jornada de trabalho e suspensão, e eu vou começar pela suspensão, eu vou inverter, Tá bom. porque a suspensão é a mais polêmica, e também gostaria que o senhor colocasse, para mim não ficar muito atrapalhando o seu raciocínio, já falasse de um ponto que a gente discutiu ontem, muito importante. Suspensão, redução de jornada e a questão de quando que eu tenho que avisar o sindicato, aquela história de que e se eu tenho um acordo coletivo, eu acho que esse é o ponto mais importante aí da nossa live. Tá bom, vamos lá. Tá bom? Então, eu vou tentar passar um panorama geral, né? Suspensão do contrato. O que o legislador quis com isso? Ele quis que as empresas deixassem de custear a folha de pagamento, tá? Então, na hipótese disso, ele criou uma suspensão especial do contrato de trabalho, que ele fala suspensão temporária, tá? Essa suspensão ela pode ter o prazo máximo de 60 dias, ok? Podendo cindir em 2 períodos de 30, tá? Então, você pode dar um período de 30, ao final desse período você pode renovar por mais 30 ou voltar ao trabalho, depois aplicar esses 30 mais para frente. Lembrando sempre que você tem que iniciou algum procedimento de suspensão de redução, você tem que cumpri-lo dentro de 90 dias, tá certo? Então, ele não pode ultrapassar. Você não pode dar 30 dias agora e depois de 120 dias eu suspendo por mais 30. Não. Ele tem que obedecer um bloco dentro de 90 dias. Então, o bloco dele de atuação é de 90 dias. E dentro disso, 60 dias você pode suspender o contrato de trabalho. O que seria isso? Se a tua empresa vai suspender o contrato de trabalho, ela vai comunicar ao governo essa suspensão, que deve ser feito por meio escrito, por meio de um acordo individual, ou seja, individualmente com cada empregado, tá certo? E você vai lá estipular o prazo, vai estipular se vai ser em 2 períodos. Você obrigatoriamente vai precisar manter os benefícios. A lei é expressa nesse sentido. Então, um plano de saúde, eventualmente um curso que você paga para o teu empregado, o famigerado vale alimentação, até mesmo vale refeição, porque a discussão hoje é tira o vale refeição, mas aquela pessoa que trabalha em home office não tem tempo de fazer a comida, né? Então, ele continua pedindo o iFood, então eu mantenho. Eu recomendo manter, sempre, tá? Mas aí a gente sempre orienta ao cliente, né, ao empresário, buscar lá teu sindicato para saber o que a convenção coletiva fala, tá? Mas você tem que manter isso. E assim, na suspensão tem um detalhe muito importante que às vezes passa e o pessoal fica meio deixa passar. Não é possível nenhum tipo de trabalho em suspensão do contrato. Então, mas eu vou suspender, mas o cara vai trabalhar de casa. Não, isso é home office, ele está trabalhando. Isso é teletrabalho. Ele está trabalhando normalmente. Tá certo? Então, a suspensão do contrato proíbe o trabalho. As pessoas não vão trabalhar, não vão responder e-mail da empresa, não vão responder o WhatsApp da empresa, não vão atender telefonemas dos clientes da empresa ou dos outros funcionários. Eles estão com o contrato suspenso. É como se eles estivessem, em muitas aspas, internados no hospital, incomunicáveis. É isso. Se você suspende o contrato de trabalho, não dá para você exigir que a mão de obra trabalhe. Então, inclusive, está expressamente previsto na lei, não sou eu que estou inventando. Então, atendidos esses requisitos, você coloca a tua mão de obra em suspensão. Tá? O seguinte ponto, quem custeia isso? É o governo por meio do BPER, do benefício. Ok? Ele vai dar 100% do valor, como se ele tivesse sido mandado embora, como se tivesse sido. Tá? Ele vai dar 100% do valor que ele queria receber a título de seguro-desemprego. Então, e não é o valor total do seguro-desemprego nos meses, não. É o valor que seria um mensal, das parcelas mensais do seguro-desemprego. Então, ele dá 100% das parcelas mensais do seguro-desemprego. Então, se você está no Simples, é assim que vai funcionar. Por que eu falei agora do Simples, né, Diraldo? É muito importante frisar isso. Porque o governo, ele também dá e não deixa a coisa degringolar, né?
ele pensou o seguinte, olha, empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais, geralmente são do Simples, geralmente são pequenas e médias empresas. E tem presumido também, tá, E doutor? Nessa presumido tem faixa. aí. Não, tudo bem, eu falei do Simples porque é o tema. Mas a maioria do Simples, o presumido que fatura até Isso. 4.800. A ideia é, seu faturamento no ano passado, bruto. Por isso aí você vai ligar para a tua contabilidade e perguntar, contador, quanto que eu faturei bruto o ano passado? Ele vai te falar, olha, você faturou 3 milhões e meio. Ótimo, o governo vai pagar 100% do benefício. Contador. Quem é cliente da Tente Vê aí é só pedir para o departamento contábil ou fiscal a declaração de faturamento do ano de 2019, que Isso. você vai saber se você passou de 4.800 ou não. Passei de Obviamente, quem passou de 4.800. 4.800, Estou no lucro presumido quem e passou de passei. 4.800, ele não está mais no Simples Nacional, mas ele pode ser do presumido Isso. ou de outra regime. Estou no lucro presumido e estou faturei 5 milhões, tá? O que acontece nesse caso? Você pode suspender o contrato também, desde que você é obrigado a custear 30% do benefício, tá? A título de ajuda de custo, ou seja, não tem incidência de imposto. Então, o governo ele custeia 70% e você custeia 30% do valor que ele teria a receber, tá? A título de ajuda de custo, tá? Que não tem incidência de nenhum tipo de imposto. Então, você vai lá, vai dar uma ajuda de custo para ele para complementar o valor do benefício. Se sua empresa faturou acima de 4 milhões e 800 mil. Abaixo é 100% do governo. Tá certo? Doutor, eu Diga. falei para você. Não, nós vamos improvisar aqui, tá bom? Que eu acho que fica melhor. É que tá pintando umas perguntas. Eu tô aqui com o meu WhatsApp aberto, as meninas estão mandando as perguntas aqui. E eu acho que é legal porque tem perguntas que tá dentro do bloco de suspensão, tá bom? Perfeito, bora lá. Então, eu vou mandar uma primeira pergunta, que é do Eduardo, nosso cliente da Confete. Como ficam os funcionários que estão cumprindo aviso prévio em abril? Vocês estão cumprindo aviso prévio, continuam cumprindo aviso prévio. Aviso Não, prévio, se é trabalhado ainda, né? Continua ao final do aviso, é normal, não mudou absolutamente nada. legal. Mas eles estão em casa porque a empresa não está funcionando. Eles vão ficar em casa, basicamente, como licença remunerada. Tá? Tá. A outra pergunta que eu achei interessante, o Bigose faz uma pergunta que a gente brincou ontem. Bigose, obrigado pela pergunta também. Eduardo, obrigado. Posso suspender por período inferior a 30 dias? É uma boa pergunta. É uma discussão que eu já tive, tá? Eu, pessoalmente, na minha posição, acredito que não, e vou dizer por quê, tá? Porque se a lei assim o permitisse, ela teria falado outros períodos. A lei foi expressa em dizer 30 dias, tá? E ela disse que é 60 dias divididos em 2 períodos de 30. Ela não disse 60 dias até 60 dias. Então, você poderia dar 15, depois 45, 25 e 35. Não, ela foi expressa. Você pode dar 2 períodos, você pode dar 60 dias direto, ou dividi-lo em 2 períodos de 30. Reduzir esse período, eu acredito, tá, que poderia dar talvez uma interpretação não conforme com a lei, e aí você tem um problema de fiscalização de trabalho. Tá? Uma pergunta boa, um ping-pong em cima disso. Eu suspendi por 30, ok? Certo. Eu tenho direito a mais 30 depois. Isso. Mas e se eu precisar do funcionário 15 dias depois, eu posso chamar ele de volta? Pode chamar de volta. A lei ela é expressa em possibilitar a antecipação, diferente das férias, hein? Quando você dá férias individuais ou coletivas, e você precisa da mão de obra, você vai ter que contratar um temporário ou um intermitente nesse período. Mas, porque férias, a partir do momento que ele está gozando de férias, ele não volta ao trabalho. Nesse caso, não. Na suspensão, você pode dar 30 dias, e depois de 15 dias perceber que, opa, voltou tudo aqui. Você comunica com 2 dias de antecedência, falando a partir de tal data vocês estão de volta, está suspenso, eu rescindi a suspensão. Então, todo mundo volta para o trabalho. Aproveitando, porque já tem uma pergunta aí, como que eu informo essa suspensão? E aí eu já estou falando de suspender, chamar de volta. Como é que faz para que o Ministério do Trabalho, que hoje está debaixo da economia, como que a gente avisa, como é que a gente faz isso? Não tem regulamento ainda da lei, tá? Mas você tem que cumprir prazos, tá certo? Você precisa mandar informações para o Ministério da Economia.
Tá? Então, quando você coloca o pessoal em suspensão, você precisa mandar essa informação em até 10 dias. Quando você tira eles da suspensão, você precisa também avisar ao governo que você tirou-os da suspensão. Por quê? Porque o benefício vai ser mensurado por esse tempo que ele ficou. Tá certo? Então, Tá. por quê? Porque a partir do momento que ele volta ao trabalho, o salário ele volta a viger. Ok? Ele volta ao curso dele normal. Então, ele recebe o benefício de uma parte, recebe o salário de outra parte. Tá? Então, essa comunicação com o governo provavelmente deve sair um regulamento. E aí o pessoal vai avisar a contabilidade. Olha, vou voltar com a minha mão de obra aqui. Eu dei 30, passou 20, eu estou tendo demanda, eu vou chamá-los de volta. Ótimo. Avise com 48 horas de antecedência por escrito, tá certo? Avisando que você está rescindindo e pronto. Lembrando sempre, isso vai um detalhe, viu, Dinaldo, muito importante. Chovem modelos de internet, tá? Às vezes, e grande parte das vezes, os modelos de internet não são enquadráveis para a sua atividade. Então, busque o teu contador para que ele te oriente de forma correta. Busque, eventualmente, o teu advogado para que ele te oriente de forma correta. Por quê? Porque você pode, numa dessa, entrar num passivo e não estar sabendo. Né? Aliás, doutor Bruno, ontem eu assisti uma live de uma mestre nossa aí, né, que é a Tânia Gurgel, se ela tiver por aí, um abraço para ela. Ela é uma professora fantástica e ela citou esse problema que é muito importante do formulário, inclusive dizendo que é muito importante que cite a medida provisória que você está suspendendo, que esteja no documento, certo? Exato, exatamente, porque você vai fazer referência aos artigos da lei para aquela situação. Não é uma coisa geral. É uma situação específica, que demanda um documento específico, com uma comunicação específica ao governo, com uma rescisão específica. Então, os modelinhos fartos que nós temos na internet, para esse momento agora, podem te colocar numa roubada, na verdade. Né? Okay. E aí, eventualmente, você vai ter um passivo batendo lá na justiça, ou uma fiscalização, dizendo, olha, você não cumpriu os requisitos da lei. Ah, não, está aqui. Não, tá aqui. Esse documento não fala nada disso. Né? E a gente eu queria que o senhor explicasse para nós a questão de que eu tenho até 10 dias corridos para... E aí, se eu perder esse prazo, e os meus clientes aí que estão me ouvindo, ou todos os empreendedores ajudarem aí o departamento pessoal, que a gente vai precisar de uma parceria, de vocês me avisarem com um pouco de antecedência, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Acho que é um ponto importante e arriscado para nós. Não, um pouco não, com antecedência, porque é o seguinte, vocês precisam ajudar o seu contador, porque a transmissão da documentação é feita via internet. O governo ele precisa saber que você enviou para pagar o benefício. Senão o empregado ele não vai receber o benefício. Então não adianta nada você fazer um acordo hoje e mandar para o seu contador daqui 9, 10, 15 dias. Já estourou o prazo. Você tem que fazer o acordo, respeitar os prazos de 48 horas para início do gozo do acordo, tá certo? E você precisa enviar esse documento firmado pelas partes, porque é um acordo, não é uma imposição da empresa. Tá? Então a empresa tem que fazer ele vai apresentar o documento para o empregado, ele vai assinar, o empregado vai assinar e vocês vão enviar para o seu contador para que ele faça o envio dessas informações ao governo para que você, respeitando o prazo, aquele seu empregado receba na data correta que ele tem que receber, que é a data de assinatura do termo, certo? É 30 dias depois da assinatura, né, doutor? Assinatura, da assinatura você tem 10 dias para enviar. Porque senão você vai perder, o empregado vai perder o benefício. Tá? Ele vai receber menos benefício, na verdade, ou vai ser postergado mais para frente. Então, clientes de contabilidade, cuidado. Quando forem fazer, façam, mandem o quanto antes para a contabilidade. Aí vocês vão me perguntar, que eu já vi essa pergunta. Ah, mas o empregado está em casa já está em home office, ou não consegue vir aqui, porque piriri pororó. Ótimo. A situação ideal seria o documento assinado, tá? Então, empresa manda para ele assinado, pode ser por mensagem, e-mail, enfim. Ele deveria imprimir, assinar e devolver essa via, mesmo de forma eletrônica assinada, tá? Mas muita gente não tem impressora em casa, por N razões isso pode acontecer, tá? O que eu oriento e, assim, indico que vocês façam. Mandem os documentos. Peçam uma ciência expressa desse documento via eletrônica, seja por mensagem, seja por e-mail. Fala,
Declaro que li e aceito os termos, tá certo? E a data. Declaro que li e aceito os termos, a data de tal. Ponto. Com essa confirmação, você consegue depois juntar os dois e falar, olha, ele recebeu, ele analisou e concordou. Com isso, você consegue mandar a informação correta. Porque amanhã ou depois alguém não assina, vai falar, ah, mas eu não sabia disso, eu assinei sem ler. Não, você tem que ter essas cautelas, tá certo? E aí, Legal. você, tendo essas cautelas, você eventualmente consegue comprovar que você agiu dentro da lei. Tá? E a outra doutor, parte deu o ok, entendeu? no momento que eu quero trazer o funcionário de volta, eu tenho que avisar com 48 horas de antecedência Digamos assim. para que ele volte. Na hora que ele volta, Isso. também tem que firmar um documento formalizado. Não, o que na verdade aí, quando dá volta, né, do empregado, se vocês forem antecipar, a suspensão ela acaba naturalmente em 3 pontos, tá? Ela acaba naturalmente quando a calamidade pública acabar, e isso que eu digo oficialmente, tá? Não é porque eu acho que não tem mais doente que acabou a calamidade pública, não. Tem que vir o governo por um ato legislativo, um ato normativo e dizer, acabou. Pronto, aí acabou todas as suspensões, o salário é restabelecido e em 2 dias o cara tem que voltar a trabalhar na tua empresa. Tá. Ou pelo decurso do prazo. Então, você combinou 60 dias, passou 60 dias, ele volta. Tá? Terminou 60 dias, com 62 dias ele tem que estar dentro da empresa. Tá certo? Tá. Se você adiantou o prazo, porque você quer usar a mão de obra, não tem problema. Você ele notifica ele e fala, olha, a partir de 2 dias, daqui 2 dias, você está aqui de novo na empresa para a gente voltar ao trabalho, ok? Ok, ciente, pronto. Aí voltou. E aí, dali para frente, volta salário, enfim, tudo mais. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui também, quer ver? Ó? Vamos lá. Eu posso suspender por 90 dias e depois demitir? É a Cacau Berlofa. Não. Eu posso suspender por 90 dias e depois demitir? Em primeiro lugar, você não pode suspender por 90, você pode suspender por 60, tá? A redução de jornada é que pode 90 dias, tá? Mas você pode suspender o contrato por 60, só que terminou, eu posso demitir? Não pode demitir por quê? Porque o empregado está em estabilidade. Para você se utilizar deste benefício que o governo está dando, você precisa da contrapartida. Qual é a contrapartida legalmente estabelecida? Estabilidade. Então, a partir do momento que você suspendeu o contrato de trabalho do seu funcionário, ele já está em estabilidade legal. Ao final do prazo, então, ao término do prazo, ele vai dobrar o prazo que ele ficou parado a título de estabilidade. Então, digamos que você suspendeu por 60. Quando terminar 60 dias, ele tem mais 60 dias de estabilidade. Portanto, a estabilidade total dele é 120 dias, que ele não pode ser mandado embora. Por que não pode? Porque é estabilidade. E se for multa, tem indenização, tá? E qual é o valor dessa indenização? Tudo aquilo que ele teria a receber até o final da estabilidade. Então, é um valorzinho considerável. Suspendi por 30 dias, voltei ao trabalho. Qual a estabilidade dele? Mais 30, sendo um total de 60, desde o começo até 30 dias depois que ele voltou a trabalhar. Então, a estabilidade, ela espelha o valor que a pessoa ficou parada. Certo? Doutor, eu posso suspender por 30 dias e depois trazer de volta e reduzir a jornada? Como é que fica esse prazo dos 90 dias? Suspendeu por 30, trouxe de volta e reduziu jornada. É possível, tá? Desde que isso aconteça no bloco de 90 dias. Então, se suspendeu por 30, trouxe, você vai poder diminuir jornada por 90? Não, por 60. Tá certo? Por quê? Ou seja, até 30 de junho. Até 30 de junho, né? Exatamente. 30 de junho, 90 dias. 1º de abril a 30 de junho. Isso aí. Não, se você for aplicar agora, que eu digo 90 dias do primeiro dia que você deu, tá? Isso tá. Ser, sei lá, no dia 15 de abril. Esse prazo vai mais para frente. Então, o que você tem que entender é que o bloco de benefícios que você pode dar, que você pode se utilizar do governo, é um bloco de 90 dias. Dentro desse bloco, você pode usar ou só redução de jornada, ou só suspensão, ou casar os dois, desde que completem, que na verdade, não se sobrepõe ao outro. Enfim, eles têm que correr de forma harmônica, entendeu? Doutor, eu posso demitir pessoas
eu perco o direito, se eu demitir uma parte dos funcionários, eu perco o direito de fazer a redução da folha e a Hoje, suspensão? digamos assim, Hoje. antes de eu botar o pessoal em redução ou em suspensão, se eu demitir gente, a lei não fala em absolutamente nada nesse sentido. Antes de Tá? começar a suspensão, você faz a redução primeiro, né? Isso. Você pode suspender de um por si. Isso que a gente tem que ter em Ah, é mente. individual, Tá? né? É um acordo individual. A não ser, e aí agora, gente, prestem muita atenção nisso, tá? A não ser que exista uma convenção, uma alteração da sua convenção coletiva, tá? Do sindicato, prevendo coisas diferentes do que a lei previu, tá? O que a lei trouxe? O que a lei trouxe? Por favor, gente. Ela trouxe a possibilidade de a gente fazer isso de forma individual. E ela também trouxe aos sindicatos a possibilidade de alteração das convenções coletivas em 10 dias. Ok? Para adequação das convenções coletivas para essa nova realidade. Então pode ser, e aí eu peço que vocês fiquem atentos, liguem para o patronal, liguem para o de empregados e diga, gente, teve alguma alteração na convenção coletiva? Vocês estão tratando disso? Vocês estão dando mais do que a lei? Vocês estão fazendo de forma divergente da lei, aumentando estabilidade? O que vocês precisam ter essa informação? Porque, na verdade, isso é possível que aconteça. E aí a gente entra na questão de legislado sobre o acordado. Tá? É o privilégio que a reforma trabalhista trouxe do acordado sobre o legislado. Tá? E aí nós vamos entrar naquela briga. Olha, eu fiz o individual, a convenção coletiva previu dessa forma, eu devo, não devo. Aí nós vamos parar e entrar em caso a caso, o que, na verdade, nós vamos perder o resto da live fazendo isso. O que eu peço Tá. é atenção às suas convenções coletivas, que muito provavelmente elas sofram aditivos que alterem situações para esse momento que nós estamos passando. Certo? Tá, ok. Tem uma pergunta aqui que eu deixei para o final sobre suspensão, para a gente poder entrar na redução de jornada de trabalho. Certo. Tem uma pergunta difícil aqui do Dr. Renato Abreu Filho, Bora que lá. é: se o funcionário se recusar a assinar a suspensão, Ótimo, ele pode. pode? Pode. É acordo individual. O acordo demanda demonstração de vontade de ambas as partes. Se uma parte fala que não quer, o que um não quer, dois não fazem. Então ele pode se recusar. Só que aí a empresa pode tomar a atitude que quiser, pode aplicar férias, aí sim. O que é acordo, e o que é imposição, tá? Poder diretivo do empregador. Férias é uma imposição. Hoje, na medida provisória 927, na minha visão, ela é uma imposição. Banco de horas compulso, entre aspas, tá, gente? Não é o termo da lei, mas eu estou tentando simplificar para que vocês entendam. Eu aplicar um banco de horas para esse período que o pessoal ficou em casa. Hoje você pode aplicar o banco de horas, tá certo? Antecipação de férias coletivas. Hoje é uma imposição. Agora, suspensão do contrato, acordo. Certo? Redução da Ok. jornada, acordo. Precisa de vontade. Se não tiver, não acontece. Eu queria que o Agora, senhor. também você pode demitir. Colocar em Tá. aviso prévio. Isso não mudou, tá, gente? Isso não mudou, continua igual. Ok. Tem uma pergunta aqui que se a pessoa tiver com uma doença grave e pede para ser demitida nesse momento, isso acho que não muda nada da legislação normal, né, doutor? Não. Se ele tem uma doença grave que não é relacionada ao trabalho, em primeiro lugar, então já tiramos a relação do trabalho. Segundo lugar, ele está afastado pela Previdência ou não? Ele está em caso de já. O pessoal esquece, o pessoal pensa em suspensão como que surgiu agora. Suspensão sempre existiu em direito do trabalho, tá, gente? Suspensão é o sujeito não trabalhar e não receber o salário. O afastamento médico a partir do 16º dia é uma suspensão do contrato de trabalho, porque ele não trabalha, ele não recebe da empresa, mas mantém um vínculo. Isso é uma suspensão do contrato de trabalho. Então, nós temos N exemplos de suspensão do contrato do trabalho. Só que acordada é a primeira. Esse caso é raro. É isso que trouxe a legislação. Tá certo? Legal. Legal. Doutor, vamos entrar na redução de jornada, que é outro Vamos ponto lá. importante Depois, se aí. quiser, pode Redução de jornada, Redução de jornada é muito 25 por... simples, gente. Vamos lá. Redução de jornada 25%, depois tem 50% e 75%. Deixa Como eu é que é esse explicar bem. negócio? Eu não entrei nesse ponto porque acabou passando, mas eu acho que vale agora frisar. Tá certo, gente? O legislador, nem um pouco displicente, fez o seguinte sentido. Gente, eu vou dar esse benefício
para pessoas que ganham até R$ 3.125. Ou para pessoas do alto escalão de uma empresa, que tenha nível superior e ganha acima de R$ 12.200. O meu benefício são para essas pessoas. Aí você vai falar, doutor, pelo amor de Deus, o que é isso? Opção legislativa. O que acontece com esse pessoal que está aqui no meio? Esse pessoal que está aqui no meio, só existe uma possibilidade de acordo sem interveniência do sindicato, que é a redução da jornada em 25%. O resto, suspensão do contrato, redução da jornada em 50%, em 70% ou outros valores, somente com autorização e outorga sindical. Por isso que é importante você analisar sua convenção coletiva, porque ela pode alongar isso daqui para o seu pessoal que já esteja fora dessa faixa salarial. Tá certo? Então, isso é uma informação primordial, porque às vezes você tem um empregado que ganha R$ 4.000, você não vai poder se utilizar dessa lei. Não individualmente. Certo? Então, tendo em vista essa questão, acho que vale a pena você sempre passar a mão, ligar para o seu contador. Contador, como é que eu estou aqui? Doutor, como é que está para lá? Para você entender se você pode ou não aplicar. Não é de simples aplicabilidade. Você precisa consultar as pessoas para que você não cometa um engano aí nessa interpretação, tá, gente? Então, agora voltando, redução. Vamos lá, redução. O que a lei fez? Vamos aproveitar aqui. Ela te deu 3 possibilidades de... Tá dando uma travada, doutor. Voltou? Aí. Vamos lá. Voltei. Então, ela te deu a possibilidade de reduzir o salário com 25%, reduzir 25% da jornada e reduzir 25% do salário. Reduzir 50% da jornada com 50% do salário. Reduzir 70% da jornada e 70% do salário. Essas são as hipóteses de redução da jornada de trabalho, tá? E ela se aplica a todos que estejam trabalhando, seja em home office, seja no local de trabalho mesmo, certo? Então, assim, você vai falar assim, doutor, então eu vou reduzir 25%. Ótimo. O que vai acontecer? Eu vou continuar pagando 75% do salário dele. Perfeito? Ótimo, é isso mesmo. E os outros 25%? O BPR é 25% que ele teria da parcela do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Tá? Então ele vai receber muito próximo, se não a mesma coisa que o salário. Certo? A gente pode garantir porque é 25% do benefício e não do salário. Reduzir 50%. Então eu pago 50% do salário normalmente e o BPR, que é o benefício, paga os outros 50% do valor do seguro-desemprego. Tá certo? E assim também. 70% eu pago 30% do salário e o BPR 70% do valor do benefício. É assim que operacionaliza a questão da redução, tá? Também por escrito, com 48 horas de antecedência, tá certo? Prevendo a data de término, enfim. Isso tem que ser por escrito. Tem que avisar o governo também. Avisar o governo para que você receba corretamente o benefício, enfim. Normal. Entendeu, gente? Então, é assim que funciona a jornada. Se você está com bem menos demanda, tem pessoal que dá para trabalhar em home office, mas a demanda baixou, você pode, na verdade, diminuir a carga horária, que vai necessariamente diminuir a tua folha. Entendeu? Vai Legal. refletir em espaço na tua folha. Certo? Então, se o sindicato, então, o sindicato provavelmente está lá, é porque normalmente é o patronal que vai tentar um acordo junto com dos empregados. Mas alguns sindicatos, como dos comerciários, Isso. já estão começando a dizer que eles vão querer negociar. E aí sim, se o sindicato chegar num acordo, numa convenção, numa aditiva convenção, com o patronal, esses percentuais de 70, 50, 25 podem se alterar, podem variar para 60, isso. 40, ok? Com um acordo do sindicato. As variações só são possíveis por meio de negociação coletiva, tá? Então, eu quero dar 35%, tem que negociar com o sindicato. Quero dar 60% via sindicato. Tá legal? Então, tá. E os acordos
são individuais também. Dentro dessas 3 faixas. Os acordos individuais, eles são para 25%, para 50% e para 70%. Tá certo? Doutor, claro? eu vou aproveitar uma pergunta. Eu vou aproveitar uma pergunta de suspensão, mas eu vou. Vambora. Mas eu vou. Tá com dúvida. Tá. É uma pergunta de suspensão que eu vou pegar um gancho na jornada, tá? Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que se pode suspender alguém que está de férias. Não, tá bom? Férias é suspensão. A férias já é uma A férias suspensão. não é suspensão, desculpa. Não. A férias é uma interrupção do contrato de trabalho, ou seja... Então, mas o cara já está de férias na casa dele, eu não posso suspendê-lo. Juridicamente é impossível você suspender algo que está interrompido. Tá? As férias não podem ser interrompidas. Não pode de forma alguma. Tá. E me diz uma coisa, eu posso reduzir a jornada do trabalho em 25% e ele vai trabalhar 25% menos, desde que mantenha a hora mês lá, né? Não pode... da hora, exatamente. Ele precisa manter o valor de hora de trabalho dele, tá? Nessa redução. Então não é que ele vai ganhar menos, mas não é porque ele está recebendo menos. Não, o valor da hora dele continua intacta. Tá? Você vai fazer os divisores lá todos, depende da sua categoria, tem um divisor. Você vai dividir pelo valor, vai chegar no valor hora e você vai pagar 50%. É isso. Exato. Eu estou perguntando porque alguns empresários podem perguntar e podem passar na cabeça da gente aí. Você reduziu a jornada e quer colocar a pessoa de férias com salário reduzido. Não existe essa possibilidade, certo? Não é possível. Não há a mínima possibilidade. Ou é um instituto ou outro. Conjugar os dois dessa forma não é possível. Tá, ok. Eu ponho de férias primeiro. Eu posso usar o critério de colocar de férias, depois reduzir jornada e, se houver uma parada, suspender lá no final, isso, certo? Você pode usar os instrumentos. Então, hoje você tem várias ferramentas, né, que a lei te deu. Te deu várias pequenas ferramentas para que você possa passar disso sem maiores traumas, que eu digo financeiros, de caixa. Então, você pode suspender, por exemplo, você pode dar umas férias, que já estava vencida, dar as férias. Depois, quando essa pessoa voltar, você pode acordar com ela, olha, fica mais 60 dias aí parado, tá bom? Suspenso, você vai receber o benefício aqui. Então, ele vai ficar lá com o benefício, vai receber. Então, nisso, você já ganhou praticamente 90 dias. Já dá para ter uma ideia do panorama. E se você vê que com 45 dias voltou a demanda, você suspende, você cancela a suspensão e traz o cara de volta para o trabalho. Já com férias, não. Entendeu? Férias, você deu lá 15 dias, 20 dias, o cara vai ter que gozar. Quando voltar das férias, aí ele volta a trabalhar. Pronto. Entendeu? Por isso que é interessante você entender como você pode usar essas ferramentas com você. Isso só o contador e o advogado vão poder te orientar bem. E lembrando, doutor, que alguns acordos coletivos existe a estabilidade das férias também, né, doutor? Estabilidade de retorno de férias. Por isso que eu digo que a especificidade de cada ramo de atuação é isso. A análise ela precisa ser não só também da lei, ela precisa ser um pouco mais global, né? Um pouco mais abrangente, que eu digo, para a realidade daquela empresa. Tá? Acho que a gente pode abrir pergunta, né, Edinaldo? Vamos, porque eu estou lendo aqui, assim, eu estou lendo por cima, porque eu não consigo prestar atenção. Mas vem um batalhão de perguntas, vamos ver se a gente consegue responder aí. Legal. Eu estou com elas aqui. Vamos fazer um ping-pong aí, um bate-fogo aí, um pinga-fogo, vamos lá. Funcionário em suspensão de contrato ou redução da carga horária e a pandemia ter passado, o que eu devo fazer? Se a pandemia oficialmente passou e estiver legalmente reconhecida que passou, automaticamente a suspensão e a redução estão canceladas. Isso deve estar escrito no acordo individual? Mas eu deveria colocar naquele acordo? Pode. Voltou, oi. O que pode ter, tá? É bom que tenha, mas não é essencial, porque está na lei, tá? A lei fala que ele termina a partir do momento que cessa o estado de calamidade pública, tá? Tem uma pergunta difícil aqui, que eu acho que a gente não deveria nem se alongar muito, mas, doutor, você entende, é da Andréia Daros. Doutor, você entende... Vamos lá, manda mesmo. Andréia Daros. É minha colega. Você entende que... Tá bom, show. Você entende que pode ser inconstitucional a redução de jornada com redução salarial? Perdão aí, pessoal, estou entrando de novo, tá?
A gente esqueceu que estourava o tempo com 55 uma hora, tá legal? Aquela lá eu já salvei no Stories, aquela que a gente terminou. Eu tô abrindo de novo e eu peço desculpas aí que derrubou, tá? Eu esqueci que não pode passar de uma hora. Deu uma hora porque eu comecei exatamente 5 para as 2. Doutor Bruno, você pode se convidar aí de novo? Ó, o pessoal do Nosso Açaí tá aí, ó. Obrigado, galera. Oi, gente, voltei. Ô, Bruno, deu Vocês uma acharam hora, que caiu. era de mim, né? Não, eu tô aqui de volta, né? É limitado em uma hora, eu peço desculpas pro pessoal. Vambora, vambora, vamos lá, gente. Bom, aquela live eu já gravei do Stories, tá? Tá bom, dá para continuar. Mas vamos continuar onde a gente parou. Vamos lá. Doutora, vamos lá. Doutora André, valeu pela pergunta. Eu acho Doutor assim, André mandou uma pergunta difícil para nós aí, vamos exato, lá. mas ela sabe do que ela está falando. Mas vamos lá. Obrigado, doutor eu André. acho que pode, em termos constitucionais, principalmente quando você relativiza direitos sociais e trabalhistas, você pode ter questionamento nessa área, tá? É 100% seguro tudo, inclusive por lei? A gente sabe que em direito a gente pode discutir bastante coisa, tá? Agora, mas eu acredito que por toda a situação calamitosa que nós estamos vivendo, reconhecidas não só pelo governo, mas também por atos normativos, tá? Fizeram com que a negociação e relativização de alguns direitos fossem tomados por meio de lei. A Constituição privilegia muito a negociação coletiva, né? Que também está sendo privilegiada nessa legislação. Portanto, pode ter discussão? Eu acredito que vai ter muita, tá? Depois que passar, tá? Mas eu acredito que também nós temos uma grande segurança, tá? Jurídica para tomar algumas atitudes, tá? Legal. Vamos lá, Ginaldo, manda mais pergunta aí. Beleza. Obrigado, André, aí, dando os parabéns para nós aí. Outra pergunta aqui, vamos lá. Tem uma pergunta que acho que a gente já falou, que eu acho que só faltou esse detalhe. No contrato de experiência, se eu fizer a suspensão, obviamente que cessa o tempo, como já é a lei normal, né, doutor? Exato. Cessa. Sofresse um acidente do trabalho, digamos, ou um acidente, ficasse doente, tá? Ele sofre uma suspensão ali, entendeu? Tá. Então Olha, vamos mas, lá. sinceramente, eu não recomendaria. A suspensão da pessoa em experiência. A suspensão do contrato de experiência. Assim, não é jurídico, tá? É você fazer uma análise da tua mão de obra para entender o que vale ou não fazer, entendeu? Até porque são medidas que podem ser tomadas individualmente, tá? A pergunta aqui, ó, Tiaquino, esse benefício Thiago. Valeu, Thiago. Esse benefício que o funcionário recebe tem algum abatimento no seguro-desemprego futuro? Futuro, não. Ele continua. Eu vi esse debate na CNN, viu? Tá. O que a lei fala? Ela fala que é o seguinte. Olha a situação. Então, ele recebe como se recebesse o seguro-desemprego, tá? Mas não é seguro-desemprego. A base de cálculo é o seguro-desemprego. É um outro benefício, chama benefício emergencial para preservação de emprego e renda, BPR. O seguro-desemprego é a base de cálculo. Então, digamos que passou o BPR, ele é mandado embora. A empresa paga lá a indenização, não quer ficar com o cara, por qualquer razão que seja, ele vai receber o seguro-desemprego. Vai ser o mesmo valor que o BPR? Pode ser que não, sabe por quê? As regras de seguro-desemprego são outras. Eles vão ver contagem de tempo de serviço, contagem de contribuição, o que afeta o valor do seguro-desemprego. Então, a gente não pode confundir banana com laranja. BPR com seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é apenas a base de cálculo para o benefício. O BPR é por benefício de emergencial. Se, porventura, a pessoa sair ou for desligada da empresa, tá certo? Ela vai receber o seguro-desemprego conforme as regras do seguro-desemprego, tá? Até porque o BPR, ele é isento de todas as tributações, exato? Gente. E aí nós passamos de um ponto que também é muito importante, gente. Olha, isso é muito importante para os
empregadores que queiram, na verdade, manter sua mão de obra 100% feliz, contente. Eu acho que questões de justiça mesmo, a possibilidade desse auxílio, dessa ajuda de custo. Tá? Eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Ele chama legalmente, eu já te falo. Ele chama legalmente, eu sou péssimo com nome, tá, gente? Vocês me perdoem, mas eu preciso às vezes pegar meu materialzinho aqui. Chama-se... É uma ajuda de custo total. Ajuda compensatória, vamos lá. Ajuda compensatória mensal, tá? Eu vou usar Vamos explicar melhor isso, doutor Bruno. Vou aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor já emendar, porque esse assunto também é interessante. Aquela galera que ganha mais de R$ 3.135. Ótimo. Tá? Não vai receber o benefício. Exato. Você vai suspender o contrato deles, tá, se houver um acordo com o sindicato, tá, acima de 3.135. E você, ele não, obviamente, você vai reduzir, 75% da jornada dele. Por exemplo, não vamos nem suspender, reduzir 75% da jornada. Quanto que ele vai receber do governo? Ele vai receber 75% da tabela da base lá do seguro-desemprego, certo? E é por isso que confunde o pessoal achar que é seguro-desemprego, certo? Hoje, você vai pegar... Mas aí você pode entrar com essa ajuda compensatória, que é totalmente isenta. Você não vai pagar nenhum tipo de tributo para o governo. E você faz dá um ajuste no salário dele ali, melhora um pouco, de uma forma isenta, que eu achei bem interessante. Inclusive, para o lucro real, ele abate... Ele abate o imposto do lucro real. Muito interessante. Ele abate o CSLL e o imposto de renda. Então, exato. O que é ajuda compensatória mensal? Pensando no empregado, o que o governo nessa medida pensou? Bom, eu vou deixar na faculdade do empregador ele dar uma ajuda compensatória mensal que não recai em nenhum tipo de encargo, tá? Seja ele fiscal, trabalhista ou previdenciário, ok? Ou fundiário de FGTS. Então, ele é isento de pagamento de qualquer tipo de imposto, tá? Então, esse empregado, você pode, na verdade, reduzir a jornada de trabalho dele, ele receber um benefício e você ainda pode ajustar com ele uma ajuda compensatória mensal. Para o empregado que vai ficar com o contrato suspenso, você também pode, além de receber o benefício, o BPER, você dar mais uma ajuda compensatória mensal, que é um valor em dinheiro que não vai recair em nenhum tipo de imposto. É um valor limpo que sai da tua empresa e cai na mão do empregado diretamente. Então, as empresas podem adotar essa política e trabalhar com ela, porque ela é uma política muito interessante de estímulo da mão de obra, certo? Estímulo. Então, e ao mesmo tempo, doutor... A empresa trata seus funcionários, tá? Ao mesmo tempo, você não paga os encargos trabalhistas, né? Isso aí vai ser muito legal. Vai ser muito legal para aquele empresário que tem funcionários ali chaves, peças chaves, que ele não quer perder o funcionário. Ele reduz a jornada e dá um compensatório que é isento, certo? Só que, quando ele reduz a jornada, eu lembro que o funcionário tem que reduzir também a carga horária de trabalho, certo? Não? Porque aí que está o problema, né? É reduzir jornada e não adianta o cara trabalhar 8 horas por dia. Não é? E aí entrou num ponto. Você falou uma situação que é uma irregularidade, e aí que me veio, que eu acabei de lembrar, que está na lei. Artigo 14. A fiscalização do trabalho continua operante, tá? E ela vai fiscalizar as operações dessa lei. E, se ela constatar irregularidades, não há o critério da dupla visita. Você toma a multa direto, tá certo? É igual veículo empregatício quando você tem veículo empregatício e não registra. A falta de registro é multa direta. Portanto, gente, vocês acharem empregados, empresa, empregados que declararam valores errados ou por qualquer razão receberam benefício a maior, execução fiscal, tá lá, na lei. Então você vai ter que devolver para o governo. Empresas que querem suspender o contrato, mas vamos continuar aqui na surdina, utilizando a nossa mão de obra, tá? Se pegar a fiscalização, é multa direto. E no mínimo de R$1.000. Podem variar multas aí até de 20, 30, 40, 50 mil reais. Dependendo do tamanho da empresa e da gravidade da situação. E não há o critério da dupla visita. Ou seja, ele não vem te avisa que você está errado e depois você conserta para não tomar multa. Você já toma multa direto. Tá? Então, e aí vai uma dica.
que a fiscalização continua ativa e ela está expressa aqui na lei. Tá? Tá ok. Aí vai uma dica nossa aqui de empresário de escritório de contabilidade, aí de empresário contábil. E eu que já trabalhei, já fui diretor do departamento pessoal, a dica e aliás uma dica que eu discuti ontem num grupo, se você vai reduzir a jornada de trabalho e o teu pessoal está em home office, é muito importante que você consiga desligar, tirar ele dos grupos de WhatsApp, desligar a parte da rede que ele está inserido, porque é muito grave você reduzir a jornada, ele está recebendo esse benefício do governo, e isso é um problema, né, doutor? É um problema, tá? E aí a gente também tem saída para isso, tá? Que aí sim precisa de uma análise um pouco mais aprofundada, caso você queira deixar alguém em home office e ele não ser, precisa ser um pouco mais profunda a alteração contratual, precisa alterar regime na carteira de trabalho para que ele não seja adstrito a controle de jornada, tá? Como se fosse um vendedor externo, como se fosse um gerente de empresa. É possível, mas juridicamente você precisa fazer muito mais coisa e fazer um aditivo contratual mais aprofundado, com alterações de carteira, para que isso depois não reverta negativamente para a empresa. Mas de uma forma geral, se tiver controle de jornada, principalmente com ponto eletrônico, acesso a sistema, deu o horário, bloqueia o cara e acabou. Entendeu? É isso. O Eduardo da Confete, ele está perguntando aqui como avisar ao governo. É uma coisa que a gente falou, né? Aí eu não Isso sei, normalmente. Eu não sei, de fato precisa ver com o governo da regulamentação. Normalmente o departamento pessoal aí do seu contador, as meninas que estão. Aliás, eu queria aproveitar que, como no início lá eu fiz a abertura, eu queria agradecer todas as meninas do DP aí do grupo Attentive, da Uidu Contabilidade, elas estão aí assistindo. E Bruna Teixeira entrou, uma ex-funcionária nossa que a gente gosta muito. Obrigado, Bruninha. Agradecer todo esse esforço delas para atender essa demanda do departamento pessoal, porque apesar da gente estar em home office, o DP está sendo bombardeado lá por todas essas perguntas, todas essas dúvidas, e a gente resolveu fazer essa live, inclusive já treinando a nossa equipe está lá assistindo. Passou uma perguntinha que eu vi. Estagiário tá bom. SMP, não. Legal, boa. Coberto por SMP. CLTs normais. CLTs, funcionários públicos, tá? Funcionários de sociedade de economia mista, órgãos públicos diretos e indiretos, não estão cobertos por essa MP, que é da preservação do emprego, então eles continuam fora daqui. Quem está coberto por eles, por essa MP? Eu já te falo exatamente. São os aprendizes, os empregados normais, CLT normais. O estagiário, então, não está. Não, o estagiário não tem essa de reduzir jornada, não tem nada disso. Tá? Aprendizes e part-time, o regime de tempo parcial também está coberto por esse sistema. Tá? Estagiário, doméstica, me perguntar, mas e a doméstica? Eu posso fazer isso com ela? Não pode. Na minha interpretação, não pode, e eu vou explicar por quê. A doméstica é uma lei complementar especial. É uma lei especial que a gente chama em direito. Ela tem um regimento específico, tá certo? E somente você pode tratar um regime específico com uma lei específica, ou que se especifique nessa lei, tá? Ela, por ter um regime especial fora da CLT, ok? Você não consegue aplicar essas alterações, na minha visão, tá? Na minha interpretação legal, essas alterações para as domésticas. Diferente da 927, tá, Edinaldo? Da 927 previu que o banco de horas, férias, jornada poderia ser aplicado para as domésticas. Nesse 936, opção, que a gente fala, contrário ao senso do legislador, ele optou por deixar fora. Ele não falou porque ele queria deixar fora mesmo. E a doméstica, então, portanto, não pode suspender nem reduzir jornada. Tá bom? Legal. Na minha visão, na minha interpretação. Tá certo? Tá bom. Mais perguntas? Acho que Vou ver aqui. Mais uns 10 minutos de pergunta, Edinaldo, para a gente encerrar aí. O que você acha? Aí eu faço um outro resuminho aí também, bem interessante no final. A redução de jornada prevista na MP pode ser mais tarde um tiro no pé? Pode ser discutida essa redução como inconstitucional? Acho que nós já respondemos, né? Pode. Eventualmente pode sim. Tudo, gente, judicialmente você pode discutir tudo, tá? É princípio constitucional o acesso livre ao judiciário. Se você achou que se algum empregado se sentir lesado por essa lei, algum sindicato achar que é inconstitucional, isso vai ser levado à discussão.
Mas vai ser inconstitucional Tá, ou não, é um passo daqui para cá muito grande. Vai ter muita tá. discussão muitos anos pela frente, tá? Temos uma outra pergunta do Bigose. Obrigado Opa, mais uma vez, Bigose. E boa sorte para você aí nos seus negócios. Suspensão a partir de 21/4. Quando o funcionário irá receber o benefício? se for 21/4, Suspensão a partir de 21/4 assinado, né? isso, ele vai receber a partir do dia 21/5. 30 dias para 21 de receber. maio, né? Isso, 21 de maio, tá? Você tem, quando você fez do dia 21/4, você tem que mandar isso em 10 dias para o governo. E aí ele retroage, o governo retroage a data do dia 21, tá? E aí ele tem 30 dias para te pagar. Então ele vai te pagar dia 21 de maio. 30 dias, não sei se dá 21 de maio ou 20 de maio, enfim, precisa ver direitinho. São 30 dias, tá? Se você fez fora do prazo que o governo te dá de 10 dias, ele não vai pegar desde o dia 21, ele vai pegar do dia que você mandou a informação. Então nessa brincadeira você joga o benefício lá para frente, entendeu? Esse assunto eu vou dar uma dica legal aí. Deve ter alguns escritórios de contabilidade também assistindo a gente, acompanhando a gente, porque eu mandei para alguns amigos contadores aí. Se algum escritório estiver assistindo. E as meninas do DP, eu recomendo e vou arrumar um desafio para vocês aí, meninas, mais um trabalho adicional. Seria muito legal para os nossos clientes. Aí, Rose, legal, Rose. Seria muito legal para os nossos clientes que quando a gente fizesse o contratinho de suspensão individual, seria muito legal que se a gente conseguisse entregar para o colaborador do nosso cliente uma cartilha explicando os direitos, quando é que ele vai receber esse dinheiro, que tipo de benefícios ele tem, certo, doutor? Se a Isso. gente fizer o financiamento da folha, né? Uma parte, por exemplo, no caso da 927, da outra medida, quando você faz o financiamento da folha, o funcionário que ganha mais de 2.090 por mês, uma parte do salário dele vai ser creditado, inclusive o dinheiro é creditado na conta dele, esse Exato. financiamento, tá bom? Então até 2090 o governo vai creditar e acima de 2090 é o empregador, tá certo? É isso. Então a dica que eu deixo é, no momento da suspensão, que já é um momento doloroso para o funcionário, Uhum. que a gente entregue uma cartilha da Caixa Econômica, e outra coisa, né? Eu ainda tenho algumas regulamentações. A gente é um escritório que cuida tem muitas lotéricas, a gente tem orgulho de ser um escritório que conheça e tenha lotéricas na nossa carteira. E a lotérica também deve ser um canal onde eles vão receber parte desse seguro-desemprego. Acho que por isso que o governo insiste em deixar as lotéricas abertas, né? O governo federal, né? Sim. E eu acho assim, agora nesse momento, gente, vocês viram, né? Não é simples, não é, beleza, ótimo, vou lá aplicar tal, tudo bem. Mas o que a gente sempre recomenda, pegue você, empresário, senta com o teu contador, senta com o teu advogado, senta com o teu consultor, ou procure um consultor, para vocês traçarem um plano para sair disso aqui. Porque eu ouvi alguém falar, mas não vai ser uma armadilha. Pode ser se você não mensurar os riscos corretamente. Por exemplo, essas duas medidas geram estabilidade. Então, pode ser que você use agora 60 dias, mas depois você não vai poder usar, você vai ter que pagar uma multa, que é o valor da remuneração dele até o final desse período. Então, gente, é para se pensar. Não é, não vamos sair, desculpe até a palavra, desculpa, viu, gente? Tresloucadamente aplicando tudo, porque é hora da gente respirar e olhar o cenário por cima e ver as ferramentas que eu tenho em mãos, tanto jurídicas, quanto financeiras, quanto empréstimo, quanto administrativas, e entender que, bom, daqui eu posso tomar essa e essa medida, que daqui lá na frente eu vou conseguir me recuperar. O mercado indica, enfim. Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque a gente vê, claro, a gente está muito desesperado. Ou às vezes você faz uma medida dessa mais curta para você ganhar um fôlego de se planejar, né? Então, vamos, como tudo hoje, né, no mundo, as informações são avassaladoras e em quantidades colossais e de tudo quanto é lado. É bom a gente botar o pé no chão, entender a nossa atividade e falar, opa, peraí, deixa eu planejar isso aqui com calma. E para você ter saúde e fôlego de passar por essa fase. E a gente está aqui para dar o apoio, né, Edinaldo? A gente está aqui para ser É isso aí. o cara que vai dar o conselho mais próximo daquilo que é o objetivo do cliente, né? O seu advogado, converse com ele, entenda o panorama jurídico,
o teu contador, converse com ele, vê quanto que os prazos, o DP, como é que eu consigo, tipo, como que vai entrar o empréstimo do banco no meu balanço. Converse com o seu sócio, o seu diretor, enfim, financeiro, para vocês entenderem como está o fluxo de caixa, para que isso seja bom para vocês, e não mais uma armadilha, né, Edinaldo? É legal. Inclusive, contando uma história rápida para vocês, um cliente ligou lá para o nosso departamento pessoal, um estacionamento, né, totalmente fechado, Sem sem movimento. ter, sem ter carros lá para estacionar. E eu pedi para. Porque a vantagem, né, o que eu acho legal do nosso grupo Atente, nós temos aí o doutor Bruno da AFA para nos dar assessoria jurídica trabalhista, o doutor Daniel, que faz a parte tributária, e eu que sou um especialista financeiro. O doutor Bruno, inclusive, é meu cliente. Eu faço o BPO financeiro do Dr. Bruno, e esse garoto, o DP falou comigo, eu pedi, passa meu celular pro rapaz, ele não era nem o dono da empresa, ele era o gerente do estacionamento, eu passei meu WhatsApp para ele, ele ligou para mim, eu conversei com ele, e eu dei a seguinte orientação sobre o financiamento da folha, que é muito importante também, que é o primeiro passo antes da 936. Isso. Antes de você pensar na 936, você tem que olhar com carinho a 727 do financiamento. E aí ele falou para o Edinaldo, a dúvida dele era, se eu não tenho a folha com o banco vai fazer o financiamento? Eu disse para ele, não vai fazer, porque o banco ele quer arrumar confusão, ele vai colocar alguns probleminhas, tá, gente? Sim. A caixa deve ser um pouco mais maleável. Então eu disse para ele, cara, você tem tempo, como esse negócio é muito burocrático, vai lá, pega os seus funcionários, abre uma conta salário rapidinho na Caixa, se torna cliente da Caixa e vai fazer teu financiamento da folha, por exemplo, tá? Isso é. Então, como financeiro, eu queria dar uma dica geral rapidinha para quem é que a pessoa aí, o empresário, o pessoal do financeiro que pilota, né? É que você tem um faturamento do mês anterior, do mês de março normal, ou fevereiro, você tem um recebimento no caixa do mês de março que você tem um valor. Já o recebimento de abril, você vai verificando no seu caixa qual o percentual de queda, por exemplo, que você teve no seu caixa em relação a março, ou a relação ao melhor mês seu. Essa redução, esse dinheiro que sobrar, é o dinheiro que tem no seu caixa, você use muito bem esse dinheiro. Então, aquele negócio, pagar imposto nesse momento, em hipótese alguma. Você vê, eu sou contador aqui, sou do escritório de contabilidade, estou dizendo uma loucura dessa. Claro, você não vai pagar imposto porque o governo está suspendendo os impostos também. Porque é uma calamidade terrível. O Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo ainda não prorrogaram a parte do ISS e do ISS e do ICMS dentro do DAS, do Simples Nacional. Somente o federal. E aí nós estamos, o nosso SESCOM, Sindicato dos Contabilistas, dos contadores aí, SESCOM, ele está brigando com o Estado e com a Prefeitura para quê? Para não dar trabalho para a contabilidade, porque a gente, imagina segregar o DAS em duas partes. Dividir o DAS. Então, é difícil. Exato, ficaria muito complicado. Eu acho que vamos ver se tem mais. Vamos fechar mais uma pergunta. Enfim, eu vou. Vamos fechar a última pergunta e a gente encerra a nossa live, tá bom? Deixa eu ver aqui. Estão perguntando se vale para prestadores de serviços. Não. MEI. O Eduardo está perguntando. SMP. Eu expliquei isso numa live que eu fiz hoje de manhã. PJ não é empregado. Se ele não é empregado, ele não tem vínculo empregatício. Se ele não tem vínculo empregatício, ele não entra na folha. Ele está fora do sistema de emprego. Logo, ele não recebe BPR. Ele pode receber aquele outro benefício de autônomos, tá? Que não é isso. Não é o que a gente está discutindo hoje aqui na live. Tá? É aquele benefício de R$600 e piriri que o governo pode dar. Tá? Então, PJ não se beneficia disso. O que eu dou de conselho aos PJs? Converse com a empresa que você tem um contrato, tente negociar contratualmente, até porque PJ é uma prestação de serviço civil, tá? E se é um fornecedor, né, doutor Bruno? É um fornecedor de serviços, você senta e conversa com o seu comprador do seu serviço e vai falar, olha, eu preciso renegociar isso aqui. Aí vocês podem estipular o que vocês quiserem, tá? Agora, não entra nesses benefícios legais, certo?
A eu queria despeito aproveitar. das discussões de PJ, vínculo empregatício, que não é o caso agora. Tá? Tá. Aproveitando uma outra dica rápida do finalzinho aqui para a gente encerrando, é sobre o aluguel de imóveis, tá? O aluguel da sua loja. Como tem empreendedor aí, o Bigose está aí nos ouvindo, sobre o aluguel, existe um embate lá no Congresso, tá? Porque e o doutor Bruno vai explicar melhor do que eu, mas eu sei que tem alguns deputados criando lá um projeto para que o aluguel entre também na suspensão. Mas doutor Bruno pode explicar melhor aí, né, doutor Bruno? Para quem é empreendedor e está assistindo aí, e para quem é contador também que está assistindo a gente, né? Ainda é uma discussão no Congresso, então não é lei, não é nada, tá? É apenas discussão. Mas eles estão tentando dar um desconto caso você perca emprego. Em algumas condições, você ou suspenda o pagamento do aluguel, enfim. É uma discussão que perpassa um pouco a questão simplesmente de pandemia, é uma questão de segurança jurídica, segurança de contratos, que pode dar um problema depois futuro. Então, assim, como ainda discutimos, a gente não sabe. Eu falo como advogado quando a lei está publicada depois no Diário Oficial. Aí eu vou estudar e vou ver o que eles colocaram lá. Porque eu já dizia lá, não sei se é o Charles de Gaulle, o Otto, lá, o alemão. Bismarck. Bismarck. Leis e salsicha, você não sabe como é feito. Então, eles podem discutir uma coisa, na hora que publica é outra coisa totalmente diferente. Né? Então, eu trabalho em cima do que a lei fala. Como ainda é uma discussão, a gente cabe acompanhar para ver que lado que vai tomar e, eventualmente, vai ser aprovado, tá? Essa questão da aluguel. Legal, doutor Bruno. Certo? Bom, gente... Deixa eu falar um detalhe aqui. Pois não. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, o AFA Advogados, nós estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, tá? Então, a gente disponibiliza conteúdos, informações interessantes, tá? Então, é o @afa.adv aqui no Instagram, tá? E no LinkedIn e no Facebook, basta você procurar AFA Advogados, AFA Advogados, vocês vão encontrar a gente lá. E espero que vocês gostem daquilo que a gente... as informações que nós prestamos ao público, porque a gente faz um serviço público, né? A função do advogado é dotada de munus público, que a gente fala. A gente tem o dever, como o médico tem o dever de cuidar do paciente, nós temos o dever de cumprir a lei. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Obrigado, Ed, da nossa cliente também, da Daitnet aí, doutora Lara. Obrigado às meninas do departamento pessoal mais uma vez, com todo carinho, vocês vão trabalhar muito. Obrigado a todos os colaboradores da Atentivi que estão assistindo e que estão trabalhando nos seus home offices. Obrigado pelo engajamento. O pessoal do AFA tá todo mundo aí em peso, hein? Pessoal do AFA também. Pessoal do AFA, muito obrigado aí pelo apoio. O nosso prédio está lá fechado, muito bem guardado pela nossa empresa Tecnews. E a gente não vê a hora de voltar, poder abraçar os amigos, abraçar todas as pessoas que gostam da gente, tá bom? E estamos aqui, eu também, Edinaldo, eu tenho o canal da Atentivi aí para vocês seguirem no YouTube, a gente tem também a página no LinkedIn, e valeu aí. E nossa equipe do DP está lá pronta para receber aí as dúvidas que eu não consegui responder. Tem algumas coisas do tipo Ministério do Trabalho, como avisa. Eu garanto que a nossa equipe vai estar muito bem preparada. Doutor Bruno, uma pergunta final para fechar. Vamos lá! O formulário de suspensão e o formulário de redução de jornada de trabalho, o senhor já está com ele pronto? Quando é que o senhor entrega para nós ou já entregou para as meninas? Como é que está? Está prontinho, entregue para o pessoal do DP da Atentivi, né? Eventuais situações personificadas, um pouco diferentes, as meninas estão com totais condições de atender os clientes e nós também nos colocamos à disposição para tirar dúvidas. Tá? É isso. Enivaldo, nosso diretor comercial, obrigado aí por estar assistindo e nos prestigiando. Obrigado, Bruno Coronaga, nosso sócio. Gente, fiquem com Deus. Muita calma nessa hora. Isso. Pensamento positivo, tá bom? Vai passar. Vai passar. As coisas vão melhorar, a gente vai sair dessa, fortes, unidos. E nós, empreendedores, mais um desafio. E os jovens aí, né? Conversando com um jovem contador ontem, eu disse para ele, cara, a hora que passar o problema, você vai colocar no teu currículo. Eu vivi um dos maiores desafios que a humanidade teve nos últimos 100 anos. Verdade. Então eu espero que todos nós podemos. Moreira também, obrigado, Moreira.
Eu espero que todos nós possamos sair mais fortes dessa e que a gente possa colocar no nosso currículo que a gente sobreviveu como empresário, como funcionário, como cidadão, como pessoa, e que a gente aprendeu, evoluiu, e tudo o que acontece nas nossas vidas é para desafiar a gente. E quando a água bate na nossa bunda, veja que a gente conseguiu o home office em tempo recorde e acertamos todos os funcionários. Desejo um sucesso para todos vocês e muito obrigado aí por estar com a gente, tá bom? Obrigado, doutor Bruno, de coração. Gente. Qualquer hora dessa aí pode. Tchau, gente. Valeu, Daniel. Um abraço para você. Tchau. Tchau, tchau.